aqui. Não, eu vou lá porque a música é legal. Eu vou lá porque tem jogo de luz. Não, eu vou lá porque a galera é legal. Tá. Mas por que você participa da igreja que você participa? Por que nós somos uma igreja em célula? Qual que é a motivação? O que nos leva a ser uma igreja desse jeito? Assim como eu disse, será que nós estamos fazendo isso por uma questão de modismo? Será que nós somos uma igreja em células por uma questão de estratégia? Simplesmente de pastoreio, para dar menos trabalho para os pastores? Ou nós somos uma igreja em células visando crescimento, aumento, multiplicação? Essas perguntas nós precisamos responder, e você, enquanto líder, precisa responder também. João, seu celular está aqui em cima, tá, querido? Obrigado. Por que nós somos a igreja em célula? Será que é simplesmente porque nós queremos que a igreja cresça e se multiplique? Que nós queremos ser uma igreja grande dentro da cidade de São Caetano, de Taubaté, de Embu, lá em Ferraz? Por que nós somos a igreja que nós somos? E a resposta é muito simples, irmãos. Nós somos a igreja que somos, com o nome que nós temos, porque nós queremos tão somente agradar a Deus. Simples. Se um dia perguntarem para você, olha, por que você faz parte de uma igreja em célula? Por que você está dedicando toda a sua vida assim? Por que você lidera a célula? A resposta é simples. Eu quero agradar a Deus. Eu faço o que faço simplesmente que nós queremos agradar a Deus. Tá, pastor? E aí você pode me voltar com uma pergunta que a gente precisa responder também. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Sabe, se você quer me agradar, é muito simples. Só você me dá um pote de sorvete, aí eu fico muito feliz. Se for num domingo, então, acompanhado com uma macarronada e um frango assado, aí você ganhou meu dia. Sabe que eu tenho ficado mais feliz, pastor Roberto? É que o pessoal está achando a minha filha linda. Quem acha a minha filha linda? Fica com a mão levantada. Quem acha que ela se parece comigo? No subconsciente você está dizendo que o pastor é lindo. Isso me agrada muito. Sabe, o que agrada a Deus? A gente precisa responder essa pergunta. Não, pastor, agrada a Deus se eu for um bom crente, se eu não faltar no culto, se eu dar meu dízimo, se eu ler minha Bíblia, se eu orar, se eu cumprir com todo o ritual religioso e a cartilha religiosa que foi estabelecida sobre a minha vida. Pastor, eu agrado a Deus se eu entregar marmita, se eu fizer sopão no momento que está frio, no inverno. Agrada a Deus se eu cuidar das pessoas que têm dependência química. Pastor, isso agrada a Deus? Não, pastor, basta amar o próximo, porque se eu amar o próximo, eu estou agradando a Deus. Sabe, irmãos, isso é tudo muito amplo. Nós precisamos descobrir o que realmente agrada a Deus, porque isso tudo aqui é uma dedução nossa. Isso tudo aqui que eu falei, essas tarefas que eu disse, é uma dedução nossa, porque a gente faz com base no nosso gosto, entendeu? A gente não faz simplesmente fora do nosso gosto, a gente age com base no nosso gosto. Mas quando a gente entende o propósito de Deus e o que agrada a Deus, aí a gente entra numa via estreita. Então nós precisamos descobrir o que agrada a Deus. Agora, o que agrada a Deus? A gente não pode simplesmente presumir o que agrada o coração de Deus. Nós precisamos ter a convicção, nós precisamos ter a certeza daquilo que agrada a Deus. Não sei se você já teve essa experiência de fazer uma visita ou ir na casa de alguém e essa pessoa oferecer para você um alimento, um doce, um prato, alguma coisa que você não gosta.
mas é o prato principal. E aí você fala, eu sou visita, vai ficar feio se eu falar para ela que eu não como, vou ter que fazer esse esforço. Aí você vai lá e come, você se lambuza, você faz aquele sacrifício todo, você chora, você ora, você vê se tem algum cachorro para você jogar debaixo da mesa e dar para o cachorro. Aí você termina de comer, pastor Roberto, na hora que a dona da casa vem, fala assim, nossa, vou te dar mais um pedaço, porque você comeu, você gostou. Isso é uma aflição, não é verdade, irmãos? É não? Isso é uma aflição. Mas o porquê que você está fazendo isso? Simplesmente para agradar ela. Mas, vamos lá, vamos ser bem sinceros, irmãos. Você acha que Deus é igual a gente? Você acha que Deus vai engolir as coisas simplesmente para ver a gente feliz? Você acha que Deus vai falar assim, não, eu vou engolir isso aqui a seco mesmo, sem água, porque Ele fez de bom coração e eu vou aceitar? Não. Deus, Ele está elevado em outro patamar. Deus, Ele está elevado em uma outra esfera. Então, Deus, Ele é muito sincero e Ele é muito justo naquilo que Ele faz. Então, nós precisamos saber de fato o que agrada ao Deus. Você sabe, tem uma historinha que eu acredito que você já tenha escutado, mas eu vou contar novamente para você, que ilustra bem isso. Alguém já assistiu Cake Boss? Cake Boss é um para você que não tem cultura. O pastor Roberto está me olhando com a cara assim. Ele me olhou com uma cara, o pastor, eu só como podrão lá do Rio. Cake Boss, ele é um cozinheiro americano não, né? Ele está na América lá, e ele faz bolos, assim, incríveis. Tem algumas lojas aqui no Brasil, enfim, e ele tem um programa na TV que faz esses negócios aí. Agora imagina só, uma ilustração, imagina só que o Cake Boss, que faz bolo, ele se converte, coração vai para o encontro, está lá 3 dias, faz a oração de renúncia, está lá, batizado no Espírito Santo, vem para a GVC, está na igreja, as irmãs da cozinha, aleluia. Aí ele converte, e aí ele chega a uma simples conclusão, bom, eu sei fazer bolo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor bolo, para quando eu chegar no céu, eu vou entregar para Deus. E aí o Cake Boss, ele entra numa missão exclusiva da vida dele, vou criar o melhor bolo para dar para Deus. Sabe aquele bolo de chocolate, que no meio tem prestígio? Meu Deus, e aí em cima tem granulado, gelado, é esse. Ele vai atrás dos melhores ingredientes, ele vai atrás do melhor granulado, vai atrás do melhor prestígio, ele gasta a vida toda dele, pastor, para fazer o bolo, aí ele morre, tá, uma ilustração, né, irmãos? E aí ele leva o bolo para o céu, e chega lá no bolo, ele não vê a hora de se encontrar com Jesus, e quando ele entra, ele corta um pedaço na Tupperware, fala assim, Jesus, estou te entregando, esse bolo é um bolo que eu fiz para você, eu gastei a minha vida inteira, eu dediquei os últimos dias da minha vida, todo o meu esforço e suor está aqui, nesse bolo, para você. Jesus olha para ele e fala assim, poxa, muito obrigado, mas não te avisaram? O que, Jesus? Tenho alergia a chocolate. Imagina a frustração do cidadão que gastou a vida dele inteira para fazer algo para Deus e chegar no último dia diante do trono e descobrir que não era aquilo que Deus desejava. Sabe, irmãos, nós enquanto igreja precisamos entender o que está de fato no coração de Deus, porque quando nós entendemos o coração de Deus, o que está no centro do coração de Deus, nós vamos gastar os nossos dias
para cumprir aquilo que está no centro do coração de Deus. Porque nós não podemos ser uma igreja que gasta a nossa vida fazendo algo, e no dia do juízo, quando a gente apresentar para Deus, Deus olhar para nós e falar assim: não era isso que eu pedi para vocês, não era isso que estava no centro do meu coração, não, mas a gente imaginou, nós deduzimos, não era isso que está no centro do meu coração. Nós precisamos, irmãos, ter um profundo temor em saber o que está no coração de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe o que está no coração de Deus? Sabe, para nós sabermos o que está no centro do coração de Deus, a gente precisa verificar duas coisas. Quantas coisas? As suas primeiras palavras e as suas últimas palavras. Você quer saber o que está no centro do coração de qualquer pessoa? É só você identificar a primeira frase dela e a última frase. Você quer saber qual a intenção de um homem que acaba de tomar uma posição de liderança, de governo? Preste atenção no seu discurso de posse, e no final, preste atenção no seu discurso de encerramento, porque ali ele vai revelar o que? As suas intenções, os seus sonhos, os seus projetos, os seus alvos, e no final ele vai falar se aquilo que ele prometeu, que estava no coração dele, de fato foi realizado ou não. Então nós precisamos entender, para saber o que está no coração de Deus, quais foram as suas primeiras palavras e as suas últimas palavras. A Bíblia diz, para a gente descobrir, o que Deus falou, nós precisamos voltar lá no Éden. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em quantos dias, irmãos? 5 dias, e no sexto ele criou o homem. Ok? Então Deus criou todas as coisas naturais em 5 dias. No sexto dia Deus fez o homem, e no sétimo dia foi o quê? Foi feriado. Sétimo dia ninguém trabalha. Então imagina só, o primeiro dia do homem foi trabalho. Foi descanso, foi feriado. Então presta atenção, Deus cria todas as coisas, coloca o homem no jardim do Éden, que significa jardim de delícias, de prazer, e o primeiro dia de serviço de Adão, Deus deu folga para ele. Isso daqui, vou abrir um parênteses, irmãos, isso aqui mostra o lugar onde Deus deseja que os seus líderes e o seu povo esteja. Desfrute de uma vida de prazer, de descanso, de paz. Você, enquanto líder na casa do Senhor, está à frente de um trabalho, você precisa ser o primeiro, nós precisamos ser os primeiros a nos posicionar nesse lugar de descanso, de paz, de refrigério, de desfrute da presença de Deus, de fluir da vida de Deus. Aí a Bíblia diz que depois que Deus criou tudo, Ele descansou. E aí, quando Ele se encontrou com Adão, Ele liberou a sua primeira sentença, Ele liberou a sua primeira palavra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28, por favor. 1, 28. Isso, obrigado. Olha só o que Deus disse para Abraão, ó. Abraão vem depois, para Adão. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Então a primeira palavra que Deus deu para Adão foi qual? Frutifique e multiplique. A primeira direção que Deus dá para o homem, essa é a direção que Deus dá para nós: frutifique e multiplique. Ali Deus estava compartilhando o seu coração com Adão. Deus estava compartilhando o seu sonho, as suas intenções com aquele que Ele havia acabado de criar. Olha, eu criei você para você desfrutar desse ambiente de deleite, de prazer, mas eu também criei você para que você cresça e você multiplique. Em outras palavras,
Deus estava dizendo para Adão: eu quero que você gere filhos. Eu quero que você tenha filhos. Essa é a ordem que Deus deu para Adão. Então, irmãos, aqui a gente vê o que está no centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é ter muitos filhos. Pastor, então, é para eu ter uma renca de filho igual a irmã Maria Sacomani? Teve 8 filhos, 13 netos, 14 bisnetos? Não, a gente vai ver lá no final da nossa ministração, que esses filhos não são tão somente naturais, são filhos espirituais, porque o primeiro Adão é o homem natural, é a alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, é um espírito vivificante. Então Deus não quer simplesmente que nós geremos filhos naturais, mas Deus também quer que nós geremos filhos espirituais. Aleluia! Então vamos lá. Essa ordem foi dada para Adão, mas a gente vai ver que a posteridade de Adão, a descendência de Adão, não seguiu essa ordem simplesmente. Se nós lermos o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis, você vai ter 2 linhagens que vieram de Adão. Adão teve Caim, Abel e Sete, e depois outros filhos, mas a Bíblia faz questão de dizer esses 3 aqui. Caim matou Abel, sobrou Caim e Sete, e a Bíblia diz no capítulo 4 e 5, que Caim teve uma geração de filhos, e Sete teve uma outra geração de filhos, e cada linhagem dessa representa um tipo, vamos dizer assim, de crente, um tipo de igreja, um tipo e um perfil de pessoa. Aqueles que fazem alguma coisa para Deus, com boa intenção no seu coração, e aqueles que geram filhos para Deus. E a gente vai perceber que esse dilema entre aqueles que fazem algo para Deus e aqueles que geram filhos para Deus vai percorrer durante toda a narrativa bíblica e também durante toda a história da igreja. Olha só o que diz Gênesis capítulo 4, do 17 ao 22. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, deu à luz a Enoque. Olha só, Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila, e Ada deu luz a Jabal, e esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante, de cobre, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Sabe, irmãos, aqui na geração de Caim, você vai perceber que eles não simplesmente geraram filhos, mas é uma geração que começou a fazer algo, começou a cuidar de algo, começou a realizar algo. Olha só, a Bíblia diz que Caim era um arquiteto, ele fundou uma cidade. O outro diz, Jabal, ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas, ele era um fazendeiro. Jubal, o precursor daqueles que tocam harpa e flauta, ele era um músico. Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e de ferro, ele era um artífice. Então você percebe que aqui já começa a aparecer uma geração que não quer simplesmente só cumprir o propósito de Deus, eles querem realizar alguma coisa, eles querem fazer alguma coisa, não esse lance de só gerar filho, não, preciso fazer algo a mais, eu preciso fazer algo que complemente isso.
Eu não estou satisfeito só com essa ordem de Deus para a minha vida. Não, eu preciso fazer alguma coisa que me satisfaça, que produza prazer em mim, que traga alegria para o meu coração. E aí você percebe que a geração de Caim foi chamada de a geração dos filhos dos homens. Filhos dos homens. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 5, deixa eu fazer um outro comentário aqui, tá, irmãos? Esses irmãos, essa geração que faz alguma coisa, eles geraram filhos, né, como a gente acabou de dizer. Só que eles também se preocupam em fazer alguma coisa, e às vezes isso está entrelaçado dentro do nosso coração. A gente entende que nós precisamos gerar, porque nós somos uma igreja, gerar vidas em Cristo e tudo, mas a gente às vezes se preocupa em fazer algo para Deus. Mas fazer o que, pastor? Não sei. Você pode chegar à conclusão, não sei. Faz alguma coisa que está no seu coração. Faz alguma coisa que alimente você, que traga alegria para o seu coração. Só que infelizmente nós vamos cair naquele erro que eu comentei para vocês, de não saber o que está no centro do coração de Deus. Só que aí quando nós vamos no capítulo 5 de Gênesis, a gente começa a perceber uma diferença entre aqueles que fazem e aqueles que geram. Gênesis capítulo 5, versículo 4, olha só que interessante, vou pontuar só 3 versículos, o 4, o 7 e o 10, a Bíblia diz o seguinte: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 7, depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Você vai perceber no capítulo 5, se você tiver um tempo para você ler, eles não fizeram absolutamente nada, nenhuma obra célebre como os filhos de Caim fizeram. A Bíblia simplesmente cita que eles geraram filhos, tiveram filhos, viveram tantos anos e geraram filhos, viveram tantos anos e povoaram a terra, viveram tantos anos e geraram filhos. Pastor, então qual que é a diferença entre uma e outra? É que uma, quando se preocupa em fazer algo, a Bíblia chama de filho dos homens, mas você vai perceber que aqueles que geram são chamados na Bíblia de filhos de Deus. A geração de Sete é uma geração chamada de filhos de Deus. Quero dizer para você, nós não somos filhos dos homens, aqueles que se preocupam em fazer alguma coisa para Deus. Nós somos filhos de Deus, e o nosso papel é gerar filhos para Ele. É a intenção do coração de Deus, é aquilo que está no centro do coração de Deus. Mas pastor, se você for analisar, lá na geração de Sete, tem um cidadão que também fez alguma coisa. Lá no final do capítulo 5, você vai perceber que Deus levanta alguém. E esse alguém também começa a edificar alguma coisa. Quem era essa pessoa? Noé. A Bíblia diz que Noé começou a edificar o que, irmãos? Só quem está acordado, o que Noé fez? Construiu uma arca. E aí, pastor? Te peguei no pulo. O que você me responde? Sim. Só que você precisa entender quem é que mandou ele fazer aquilo. Deus apareceu para ele e falou o quê? Noé, eu quero que você construa uma arca. Por quê? Porque eu vou mandar chuva. E a única maneira de salvar as pessoas é através dessa arca. Agora imagina só, pastor Ezequiel, no meio daquela geração de Caim, o cara era um arquiteto, construiu uma cidade, o outro tinha uma luthieria, né, que chama, ele era o luthier, ele cuidava de instrumentos musicais e tal, não sei o que lá,
o outro mexia com ferro, bronze, metalúrgico e tal, não sei o que lá. Aí daqui a pouco aparece Noé. E aí, Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Mas você está louco? Não chove aqui, e não tem previsão de chuva, não vai aparecer alerta no seu smartphone falando tempestades estão vindo a caminho. Noé, não cai um pingo de água aqui, Noé. Larga a mão de edificar esse negócio, vem comigo fazer outra coisa. Qual que era a resposta de Noé, imagino eu? Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Noé possivelmente era taxado como louco. Noé possivelmente era taxado como alguém assim, esquizofrênico, alguém que estava gastando os seus dias realizando algo que não compensaria. Mas sabe o que a arca simboliza aqui, irmãos? A arca simboliza a igreja, porque vai vir um dia que Deus não vai mandar água do céu, Deus vai mandar fogo, assim como foi nos dias de Noé, a Bíblia fala. E o único lugar que vai encontrar salvação é na arca, é na igreja. O único lugar. E às vezes nós somos taxados de loucos. Às vezes nós somos taxados como pessoas que estão perdendo tempo. Por quê? Nós estamos edificando o que, irmãos? A arca, a igreja. A única coisa que Deus manda a gente fazer é o quê? Edifica a minha igreja. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos fazendo aqui o quê? Edificando a igreja de Deus. Esse é o nosso papel. E aí a Bíblia diz que depois que Deus dá essa direção para Adão e a sua descendência, você vai perceber lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, que Deus ele reafirma a visão inicial para uma pessoa. Olha só que poderoso. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, o que Deus disse para Noé? Frutifica, multiplica, encha a terra. Espera aí, não é a mesma ordem que Deus deu para Adão? Deus mudou de ideia? Deus alterou o seu plano? Deus tirou aquilo que estava no centro do coração dele? Porque o centro do coração de Deus permanece o mesmo. Cresça, multiplique, gere filhos para mim. Deus estava reafirmando a aliança e reafirmando a direção, a visão para Noé. Eu quero dizer para você, eu estou separando esse período da tarde para nós reafirmarmos a nossa visão. Nossa igreja chama Gerar Vidas em Cristo. Nós nascemos com esse propósito e com esse intuito. Nós não somos aqueles que fazem coisas, nós somos aqueles que geram filhos para Deus, amém? Irmãos, eu sei que no período da tarde é muito difícil, mas luta aí, em nome de Jesus. Aleluia. Só que aí lembra que eu disse que essas duas linhagens daqueles que fazem e daqueles que geram, eles continuam na narrativa bíblica? Em Noé também. Em Noé também aconteceu a mesma coisa. Aleluia. Espera aí que eu me perdi aqui, irmãos. Então Deus reafirmou a visão para Noé. E a direção que Deus deu para Noé, enche e multiplica-se. E ele fez isso com a sua família. Deus reafirmou a visão para Noé. E aí você vai perceber no capítulo 11 de Gênesis, que começou a surgir uma construção célebre, maravilhosa. Alguém lembra o que está escrito em Gênesis 11? A Torre de Babel. A Torre de Babel começou a aparecer. Olha o que diz. Cadê? Aqui. Gênesis 11, do 1 ao 4. Olha o coração das pessoas que querem fazer alguma coisa.
Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. E disseram mais: eia, edificamos para... É para Deus, irmãos? Edifiquemos para uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos o quê? Um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda... Qual que era a ordem que Deus tinha acabado de dar para Noé? Se multipliquem, cresçam, povoem a terra. O que essa galera está falando para Deus? O Senhor cuida do céu, aqui de baixo cuida nós. Entendeu? O Senhor toca os anjos aqui, nós toca as coisas aqui. Não, esse negócio aí de ter discípulos. Não. O que nós queremos é uma igreja grande, com um painel de LED, com holofote, giroflex, com tudo. Veja, eu não sou contra isso, você é feliz, faça o que você quiser da sua vida, mas percebe que no fundo, a edificação da Torre de Babel não tinha a ver com o projeto de Deus, tinha a ver com fazer o seu próprio nome conhecido, fazer o seu próprio nome célebre. E aqui, irmãos, é que mora o perigo, porque aqui você percebe o que está por detrás do coração de todo aquele que se preocupa em simplesmente fazer algo. Eu não sou contra fazer, tem em todo o seu lugar, mas aqui ele revela o coração daqueles que simplesmente só querem realizar alguma coisa, fazer um programa para Deus, preencher uma agenda. Porque aqui você percebe que o desejo das pessoas que estão edificando a Torre de Babel é que o nome deles precisa ser o quê? Visto. O desejo deles é ser o quê? Elogiado. Eles querem ser o quê? Reconhecidos. O desejo deles é o quê? Ser admirados. O desejo deles é que o nome deles sejam celebrados. Infelizmente é isso que está no coração daqueles que se preocupam em simplesmente fazer algo para Deus. E aqui, irmão, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que todos aqueles que desejam fazer algo para Deus estão com esse coração, mas é necessário que nós tenhamos esse filtro e esse cuidado. Mas raciocine comigo. Sou pastor, eu lidero a equipe de louvor, e eu sei que se eu tomar algumas atitudes, eu posso perder algumas pessoas. E eu já vivencio, eu vou falar da área que eu vivencio, né? A equipe de louvor desde os meus 15 anos. Então eu já vi histórias e mais histórias. Então, se você pega uma pessoa que toca violão, por exemplo o Yuri estava tocando aqui com a gente, e o Yuri deduz, chega a uma simples conclusão: Deus me deu um talento, toco violão, meu chamado é tocar violão, vou passar a vida inteira tocando violão, tudo quanto tiver ensaio eu vou participar, porque o meu chamado é tocar violão. É isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou tocar violão para Deus. Agora, se um dia eu chego no Yuri e falo assim: Yuri, tenho orado, Deus tem me dado uma direção clara, eu quero que você pode deixar o violão de lado, eu preciso que você me ajude antes do culto para limpar os banheiros, o prédio da igreja. Você pode fazer isso, pastor? Pode fazer isso, Yuri? Eu conheço o coração dele, eu sei que ele não vai fazer isso, mas imagina só. Não, pastor, aí você vai me rebaixar tanto assim? Não dá, né, pastor? Não, pastor, eu sou levita, eu levito. Essas mãos de mamãe não são para limpar a privada, pastor, é para tocar violão para Jesus. Sou como um anjo que toca harpa, pastor. Qual o risco que eu corro? O irmão vai embora da igreja. Vai embora da igreja, por quê?
Coração está errado. Motivação está errada. Não entendeu a visão da igreja. Porque, irmãos, vou repetir, nós não trabalhamos com cargo. O que nós trabalhamos, irmãos? Encargo é muito mais elevado que cargo. Quem está com encargo no coração, ao mesmo tempo que ele toca violão, ele lava banheiro, cuida da mídia, oferece almoço para todo mundo, ele dá tempo de pregar, e ele está feliz. E se no outro culto não der nada para ele fazer, ele vai estar feliz, porque ele entendeu: eu não sou isso, eu nasci para gerar filhos para Deus, é isso que está no meu coração. Irmãos, nós enquanto liderança precisamos ter esse filtro, nós precisamos ter essa visão correta, porque muitas pessoas se aproximam de nós, chegam no nosso meio, e nós precisamos passar a visão, aqui nós nos preocupamos em gerar filhos, nós nos preocupamos que você discipule alguém, que você alcance alguém, você batize alguém, acompanhe alguém, discipule alguém, torne essa pessoa alguém útil nas mãos de Deus, porque é isso que conta. Não, pastor, meu negócio é tocar violão, cantar, eu sei cantar. Meu dom é cantar, pastor. Não me peça para fazer absolutamente mais nada na minha vida. Só sei cantar. Só Rapunzel, canto. Frozen, canto. Abra a janela, passarinho canta para mim, eu canto para o passarinho e vamos assim. Eu tenho que acordar os irmãos de alguma forma. Mas vamos lá, você canta, né? Uma perguntinha básica, irmãos. Lá no céu, será, uma hipótese, que tem algum anjo que canta melhor que você? Joguei no ar assim. Só joguei. Será que lá no céu tem uma música mais bonita do que a nossa aqui? Será mesmo que Deus está simplesmente preocupado com aquilo que você sabe cantar, com aquilo que você sabe tocar? Será mesmo que você acha que vai chegar lá no céu, vai ter um palquinho igual esse aqui para você fazer o seu... Agora é minha vez de cantar, cumprimento os anjos com a paz do Senhor, amém, anjos? Irmãos, não. Alguém tira o microfone dele. Sabe, irmãos, não vai ter. A Bíblia diz que a única coisa que nós vamos apresentar diante de Deus não são os nossos instrumentos musicais ou as nossas vozes, são os nossos filhos espirituais, aquele que nós geramos aqui na terra. É isso que importa, porque é isso que está no coração de Deus. E aí a Bíblia diz que depois de um tempo, Deus ele volta a reafirmar a sua visão. Eu já estou encerrando. E ele... ficou com vergonha. E ele aparece para um homem não, um senhor de idade. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. Eu farei de você uma grande nação, eu abençoar-te-ei, eu engrandecerei o teu nome, e você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Sabe, irmãos, que é poderoso aqui é que Deus ele está reafirmando a sua visão de geração em geração. Deus está revelando o centro do seu coração. Foi para Adão, foi para Noé, agora ele está transferindo o seu coração para Abraão. Mas qual que é a diferença agora para Abraão? Quando Deus reafirmou para Adão, Adão era jovem, vamos dizer assim, né? Ele já nasceu grande. Tá aí uma pergunta que você precisa me responder. Adão nasceu grande.
e ele tinha vigor e força para ter filhos. Sua esposa estava junto. Vou perguntar para a mãe de Adão. Quando Deus chega para Noé, ele já era de certa idade, mas a Bíblia diz que Noé viveu bastante tempo. Mas agora, quando ele chega para Abraão, Abraão já era um idoso, estéril, e a sua esposa também tinha um problema de fertilidade, já não gerava mais. E aí agora Deus chega para Abraão, reafirma a visão e fala: Abraão, eu quero que você gere filhos, eu quero que você povoe a terra, eu quero que você tenha filhos, Abraão. Agora imagina aquele senhor em crise. Deus, não tem como, me peça para realizar alguma coisa mais fácil, me manda para a guerra, me manda, sei lá, construir uma torre também, me manda construir um estacionamento, me manda abrir alguma coisa, mas gerar filho não dá, porque eu não consigo, não tem mais fertilidade dentro de mim, e a minha esposa também é estéril, não dá, Deus, manda essa direção para outra pessoa. Sabe, irmãos, e às vezes a gente entra nessa crise de Abraão, porque a gente sempre vai chegar a uma conclusão, que é muito mais fácil a gente se esconder atrás de fazer alguma coisa, do que gerar filhos para Deus. A gente olha para a nossa necessidade, para as nossas impossibilidades, para as nossas fragilidades, para a nossa idade, para as nossas fraquezas, para tudo aquilo que nos cerca, e fala assim: Deus, fala para o pastor Roberto, manda o pastor Antônio, manda o Abner, mas eu não entendeu que não dá, não flui, negócio não dá. E aí Deus está nos chamando e reafirmando: eu quero que você gere filhos para mim. Porque, irmãos, é muito mais fácil você fazer alguma coisa do que você gerar. É mais fácil você fazer do que gerar. É mais fácil você ter uma carreira de sucesso do que uma família de sucesso. É mais fácil você ser próspero financeiramente do que ter filhos bem-sucedidos espiritualmente falando. Por quê? Eu tenho aprendido isso na marra. Gerar filho custa muito. Porque não é somente ter o filho, não. É educação, é transferir o coração, é transferir princípios, é transferir valores, e isso custa caro, e isso dá trabalho, e muitas vezes a gente olha e fala assim: não quero, vou me esconder atrás do violão aqui, mas não me coloca para cuidar de ninguém, não me coloca para discipular ninguém, não me coloca misericórdia para expulsar demônio, pastor, não, vai que esse negócio passa para mim, não dá. Não, pastor, me peça para fazer outra coisa. Mas abrir célula não é comigo. Não, pastor, por favor, cuidar de gente, misericórdia. Se você está com o coração assim, irmão, vamos orar hoje. Peça para Deus, como o pastor falou aqui e ministrou de manhã, para Deus abrir os seus olhos, para Deus direcionar a sua vida, para Deus de fato trazer clareza para você. Veja, a igreja não pode ser um peso na sua vida, e você não pode ser um peso na vida da igreja. Você precisa estar alinhado com a visão que Deus deu para a igreja, e a visão que Deus deu para essa igreja, gerar vidas em Cristo, é que nós nos preocupamos em gerar. A nossa preocupação é agradar a Deus, fazer aquilo que está no centro do coração de Deus. Agora, irmãos, como é que Abraão resolveu esse problema que tinha no colo dele? Como é que Abraão teve filho? Se Deus mandou, como é que ele resolveu isso? Simples. A Bíblia diz que Abraão simplesmente creu. Simples. Abraão não saiu fazendo alguma coisa,
Quando ele saiu fazendo alguma coisa junto com a sua esposa, gerou Ismael, que gerou contenda dentro da sua casa. Aí ele entendeu o princípio: não fui chamado para fazer nada, meu papel é gerar, e para gerar eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso ter expectativa em Deus. Irmãos, é assim que nós geramos filhos, fé. Nós geramos filhos crendo, e crer é além do natural. Às vezes você vai ter um novo convertido lá dentro da sua célula, dentro da igreja, que você fala assim: você não converteu não, volta lá para o encontro, porque não deu certo não, você não batizou não, filha, não, volta lá. Mas qual que é a dedução disso aqui? A dedução é natural, porque você está enxergando com o olhar natural, mas quando você enxerga com o olhar divino, que é o olhar da fé, você já vê essa pessoa transformada, salva, restaurada, cuidando de outras pessoas. É assim que nós caminhamos, nós andamos olhando pela fé, com a ótica divina, não com a ótica humana. É por isso que nós transmitimos a mensagem da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela transcende a ótica humana, ela nos faz olhar além dos erros, além dos pecados, além das falhas, ela nos faz olhar aquilo que Deus enxerga. Irmãos, nós precisamos entender o nosso chamado enquanto igreja. A Bíblia diz que Abraão gerou um filho, e o seu nome foi Isaque. Isaque significa riso, e nós precisamos ter a alegria de Abraão. Quando você gera fé, quando você tem expectativa posta em Deus, e Deus responde, você de fato desfruta de muita alegria, de muita paixão no Senhor. Sabe, irmãos, eu pergunto para você: com que eu e você estamos preocupados? Fica de pé comigo para nós orarmos. Pedir para, só solta uma música aqui que eu vou colocar o pessoal para orar. Com o que nós estamos preocupados, irmãos? Com o que você está preocupado? Você está preocupado em fazer alguma coisa para Deus? Você está preocupado em tornar o seu nome conhecido, célebre? Ou a preocupação do seu coração é que eu preciso gerar filhos para Deus, eu preciso de fato gerar vidas em Cristo, eu preciso transferir a vida de Deus que está na minha vida para outra pessoa? Sabe, é tempo de nós alinharmos de novo o nosso coração, restituirmos a visão que Deus nos deu e fazermos esse compromisso diante de Deus. Recentemente eu conversei com uma pessoa, ele não é do nosso meio, e ele me contou que, ele é cabeleireiro, né? Eu fui cortar o cabelo, e ele me contou que ele estava cortando o cabelo de um maquinista de trem, o cara que dirige o trem, e ele falou assim: cara, você acredita que ele me falou que por pouco ele não morreu dirigindo o trem? Eu falei: como? Ele falou assim: cara, essas chuvas e pancadas de chuvas que estavam dando, ele foi guardar o trem no estacionamento, né, na garagem que eles têm, e a chuva veio e misturou com a terra dos trilhos, e fez uma lombada no trilho, e na hora que o caminhão, o trem passou, ao invés dele permanecer no trilho, ele desviou, e por pouco, se ele não conseguisse frear, o motorista não morre e o trem não ia para o despenhadeiro. Sabe, irmãos, se a gente não tomar cuidado com as areias que entram no nosso trilho da visão, a gente desvia o foco, e quando a gente menos espera, a gente pode bater a cabeça e quase morrer. Quer dizer para você enquanto líder, você precisa ser o primeiro a olhar para a sua vida e falar assim: Deus, deixa eu limpar o trilho do meu trem aqui, para que as coisas andem na linha. Agora, depois que eu orei por mim, deixa eu ver os irmãos da minha célula, se eles estão
tudo no trilho certinho, se eles estão na visão, se eles estão sendo acompanhados, se eles estão sendo discipulados, se eles estão sendo gerados. Se não está, vai lá, limpa o trem, limpa o trilho e fala assim, ó, o caminho é esse, essa é a direção. Nós precisamos fazer isso. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui e nós te pedimos graça, nós te pedimos favor, nós pedimos direção. O Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos direcionou, e nós precisamos da tua graça e do teu favor. O Senhor nos chamou enquanto igreja para gerarmos filhos, para descobrirmos aquilo que está no centro do seu coração e agradarmos ao Senhor. Por isso, Senhor, nessa tarde nós te pedimos, Pai, alinha o nosso coração, alinha a nossa visão mais uma vez diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos alinha, coloca de fato a nossa vida espiritual no trilho correto, para que a gente possa cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós vamos orar agora em células, mas a gente precisa entender que eu comecei dizendo que as primeiras palavras de Deus determinam e mostram o seu sonho, o seu coração, aquilo que está dentro do coração dele. E as primeiras palavras que Deus deu para o homem foi qual? Cresçam e multipliquem-se. E as últimas palavras? A Bíblia diz que antes de Jesus subir aos céus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele virou para os seus discípulos e falou o seguinte: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é a mesma. Passam gerações e gerações, mas o coração de Deus permanece o mesmo. A nossa missão é fazer discípulos. Nós temos um semestre, nós temos um ano inteiro, e nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos ser uma igreja que gere filhos para Deus. Amém? Gostaria que você se unisse à sua célula. Se você está com a sua célula aí,